Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de novembro. Hoje a igreja nos dá a graça de celebrarmos a memória de Santa Catarina de Alexandria. Ela é padroeira do estado de Santa Catarina. Peçamos que, por intercessão desta grande mulher, que o Deus da vida proteja, sobretudo, seus filhos e filhas, aquela região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diante destas catástrofes ambientais em decorrência da chuva que vem acontecendo. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e amor, olhe para com cada um deles, guardando e protegendo de todas as calamidades. Queremos também nos colocar na presença do Senhor para agradecer e louvar por tudo aquilo que Ele realiza em favor a cada um de nós. Nós estamos às vésperas da conclusão do ano litúrgico praticamente. Amanhã vamos celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo, adentrando a última semana do tempo comum. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça, que tenhamos um coração disponível às visitas de Deus. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negaram a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Catarina nasceu no Egito em 287 e lá foi martirizada em 305. Ainda muito jovem, converteu-se ao cristianismo e deu precioso testemunho de fé e de caridade. Renunciou às riquezas e consagrou-se inteiramente a Cristo, ajudando os pobres e necessitados. A seu exemplo, sejamos anunciadores da ressurreição no cotidiano da vida.
Então que Santa Catarina de Alexandria nos ajude, amados irmãos e irmãs, a sermos dignas testemunhas do amor de Cristo. Ela deu testemunho do amor ao Senhor derramando o seu sangue. Hoje, cada um de nós possamos dar testemunho do amor ao Senhor, se não derramando sangue, por um martírio incruento na consumação, ou ir consumindo, melhor dizendo, a nossa vida por amor a Cristo. Contamos ainda com a primeira leitura do primeiro livro dos Macabeus, aonde há este embate, esse conflito entre o rei Antíoco e o povo, sobretudo que vivia naquela região, aonde os judeus eram convocados à apostasia, a renunciar à fé, porém, com toda certeza, o povo que tinha o Deus da vida como o seu maior tesouro, jamais o abandonariam. A palavra diz: além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. Então, este rei Antíoco, ele procurava, de certa forma, ir descaracterizando, ir profanando os lugares sagrados. Então, esse relato está em 1 Macabeus, capítulo 6, versículos de 1 a 13. São livros, a primeira e a segunda Macabeus, que nós vamos encontrar somente na Bíblia Católica. Lutero, quando se separa da Igreja Católica, ele abraça o que ele tinha como referência, que era tido como cânon judaico. Os livros do Antigo Testamento que foram, de certa forma, acolhidos, sobretudo naquele contexto, no Concílio de Jamnia, os rabínicos, aonde colocaram alguns critérios, e dentre esses, nenhum texto escrito em língua grega poderia ser tido como livro inspirado. Contudo, amados irmãos e irmãs, o povo os judeus que saíram da Palestina, que muitas vezes foram deportados e agora estão na região de Alexandria, formaram o que nós chamamos de diáspora judaica, procuraram a tradução destes textos, e quando o fizeram, muitos textos que estavam ali naquele contexto também foram acrescidos à palavra de Deus. Não descaracterizam de forma alguma, e muito pelo contrário, dão elementos preciosos da ação de Deus na vida e na história do povo. Assim, amados irmãos e irmãs, olhar para o livro dos Macabeus, que marca um pouco aquela revolta, a guerra dos Macabeus, é para nós também um grande privilégio de perceber como Deus, o Deus da vida, o Deus que nos ama, Ele jamais abandona o seu povo. Ele jamais dá as costas ao povo que Ele tanto ama. O Salmo 9a, ele traz como resposta: cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livraste. Então, todos nós seríamos convidados em nossa vida a elevar louvores ao Senhor, o Deus da vida, porque Ele nos livra de todos os males e perigos, nos concedendo a vida, sobretudo, a vida eterna. Por fim, o Santo Evangelho que nós ouvimos está no capítulo, São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está chegando em Jerusalém, e esse caminho é sempre marcado por embates, por conflitos com os saduceus, com os fariseus, com os mestres da lei, enfim. E aqui Jesus está diante dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam, eles queriam negar a ressurreição. Por isso eles tentam armar uma armadilha a Jesus diante então deste caso. A lei diz algo e eles tomam a lei como referência e colocam uma armadilha para Jesus para pegá-lo.
falando então da lei em que Moisés pede para que o irmão, que é o sucessor logo em seguida de um irmão que havia sido casado, tome o lugar do irmão, a esposa, e garanta descendentes no lugar do seu irmão. Os saduceus falam que isso aconteceu 7 vezes. A mulher se casou 7 vezes, não teve nenhum filho, e depois ela morreu. A pergunta, na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na ressurreição. Ela será esposa de quem? Amados irmãos e irmãs, Jesus dá uma palavra, uma explicação magnífica. Olha o que diz o final. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. O que Jesus respondeu? Na ressurreição, nesta vida de ressurreição, se fores dignos de alcançá-la, ninguém mais, nem homem, nem mulher, se darão em casamento. Serão como os anjos. Eles não poderão mais morrer. Serão filhos de Deus, no Filho Jesus Cristo. E ele diz: o Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. Se Ele é o Deus dos vivos, logo há ressurreição. Na passagem da sarça ardente, Moisés chama então o Deus da vida, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Todos, sem exceção. Cada um de nós vivemos para o Senhor. E nesta vida, nos dando, nos doando, nos entregando, nos servir aos nossos irmãos e irmãs. Santa Catarina de Alexandria viveu isto com exímia, amor, dedicação e total entrega ao Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.